Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse dia de sábado, o Senhor me colocou uma mensagem que poucos hoje em dia pregam. Muitos fogem de pregar, porque a maioria ela quer que a pregação deles alcance audiência, alcance fama, não por uma motivação nobre, não pela motivação certa, que seria levar o nome de Jesus a ser conhecido pelos que não conhecem, mas porque eles querem aplausos para si, eles querem glória para si, eles querem fama para si. E muitos hoje em dia só pregam vitória, só pregam conquistas financeiras, só pregam a chave de carro, chave de casa. E o Evangelho de Cristo vem sendo esquecido. Mas eles só pregam essas coisas terrenas, essas coisas passageiras, porque existem pessoas que querem ouvir. Porque se todos ou a maioria buscasse o que é principal, o que vale a pena, que é a salvação através de Jesus, eles estariam pregando a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo, na epístola de Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim no primeiro versículo: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo vai dizer que ele não se cansa de escrever as mesmas coisas, de pregar a mesma mensagem. A mensagem que cura, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que nos leva para o céu. Essa mensagem é a mensagem da cruz. Paulo vai resumir que não se cansa de falar da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o que nos leva de volta para Deus. Muitos usam a cruz como se fosse um adereço, como se fosse uma joia. Coloca a cruz no pescoço, como se ela fosse um adorno. Só que o que a cruz transmite é muito mais do que um enfeite no pescoço. A cruz, ela transmite o que Jesus passou, o que Jesus sofreu. A cruz era utilizada pelos romanos como um instrumento de tortura, um instrumento de morte, de condenação. Era a forma de morte, de tortura mais cruel que existia na época, porque a morte de cruz era uma morte que ela era demorada de acontecer. O indivíduo que era colocado na cruz, ele passava por sofrimentos, por vários tipos de sofrimento, por vários tipos de dores, até chegar à morte dele. Então não era uma morte momentânea, era uma morte dolorosa. Era uma morte que judiava da pessoa que estava sendo crucificada. E ali Jesus passou por aquele sofrimento para que eu e você não mais sofrêssemos a condenação do pecado. Porque o pecado, ele leva à morte. De imediato ele traz prazer, mas o fim dele é morte. A palavra de Deus vai dizer que o salário dele, o que você ganha em retribuição a viver no pecado, é morte. Morte espiritual e morte eterna. Só que Jesus quis que aquela condenação que estava sobre nós, ela fosse abolida, ela fosse desfeita, ela fosse destruída através do seu sacrifício redentor.
Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que Paulo diz que não se cansa de transmitir ela, não se cansa de escrever sobre ela, não se cansa de falar sobre ela, porque é segurança para vós. Ela vai manter vocês firmes em Deus e vai levar vocês de volta para Deus. Ele vai continuar lá no final do capítulo 3, ele vai dizer por que ele não se cansa, por que ele está ensinando os irmãos de Filipos. Pelo que ele vai dizer antes, no versículo 15, eu separei o versículo 15, porque ele fala assim, ó: pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Paulo vai dizer que nós somos perfeitos se nós se mantermos firmes na cruz de Cristo. O ser humano, ele não alcança a perfeição aqui nessa terra. Nosso corpo, a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela, todo dia ela luta contra a natureza que Deus coloca em nós, quando nós somos gerados de novo, filho dele. No Espírito ele nos gera filhos dele, nós somos nascidos de novo. Mas a nossa natureza terrena, ela luta contra essa natureza que Deus põe em nós. A Bíblia vai dizer que as duas naturezas se opõem entre si, elas não se dão. Mas Paulo vai dizer que se nós se mantivermos na mensagem da cruz, se nós vivermos a mensagem da cruz, nós vamos ser perfeitos. Pelo que todos quantos já somos perfeitos na mensagem da cruz, vivendo a cruz de Cristo, nós somos perfeitos. Sintamos isto mesmo. E se alguém sente diferente, Deus vai revelar. Lá no final do capítulo, no versículo 18, ele vai dizer assim, ó: porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos se passam por filhos de Deus, se passam por servos de Deus. Você vê uma eloquência bonita na voz, nas palavras. Até choram. Paulo vai dizer que eles até choram. Eles até se parecem com os verdadeiros cristãos. Mas a mensagem deles é só mensagem de chave. Chave de carro, chave de apartamento, dinheiro. Não existe a mensagem simples do Evangelho de Cristo, que fala de cruz. Fala de cruz. Porque Deus, ele vai dizer lá na Epístola aos Gálatas, através do apóstolo Paulo, ele vai falar que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Se você é de Cristo, ou se você quer Cristo, você tem que crucificar a sua carne. Você tem que matar ela, deixar ela na cruz, morrendo na cruz. Se você é de Cristo, ou se você quiser ser dele, né? Porque se você quiser ser do Evangelho, que só tem chave de carro, que só tem chave de casa, chave de apartamento, não fala de renúncia, não fala de cruz, você não é de Cristo e nem quer ser de Cristo. Porque se você quiser ser de Cristo ou é de Cristo, a sua carne, ela tem que estar crucificada. As paixões desse mundo, desse século, o que o olho vê, o que o olho se agrada, que João vai dizer, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, essas vontades, elas têm que estar morrendo na cruz todo dia. Esses tais que Paulo vai dizer que até choram, eles não são de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo.
Eles são inimigos da renúncia, eles não querem saber de renúncia, eles querem transmitir só vitória. E não existe só vitória. Se você entrega sua vida para Jesus, você vai passar por aflições. Jesus falou que nós íamos passar por aflições, mas Ele nos mandou ter bom ânimo. Davi vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Muitas são, não são poucas, as aflições que você passa, ou você que quer viver para Jesus vai passar. São muitas, mas Deus nos promete estar conosco em cada uma delas e nos promete livrar delas. Mas a mensagem é a mesma. Paulo vai dizer: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas. Eu não me canso de falar da cruz de Cristo, porque ela vai trazer redenção e vai te manter salvo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é a mesma mensagem. Paulo vai dizer que não se cansa de falar dessa mensagem. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. A mesma mensagem foi o que Deus transmitiu. E aquele que chora, que se faz de crente, que se faz de servo de Deus, mas nega essa mensagem de sacrifício, de renúncia, que são inimigos da cruz de Cristo, a Bíblia vai dizer que a glória deles é vã. Essa mensagem não é inútil, porque ela vai te tornar cada vez mais terreno. Ao invés de você sair das coisas do mundo, o mundo vai ficar entrando em você. O intuito deles é esse: é viver de forma desordenada, de forma promíscua, e ensinar que isso é certo, negando a renúncia, negando a mensagem da cruz de Cristo. Mas Jesus fala para você esta manhã: a mesma mensagem, ela não muda. Ela foi no começo, ela está sendo e ela vai ser a mesma mensagem. E eu não me canso de falar da mesma coisa, das mesmas coisas. Paulo disse: eu não me canso de falar da cruz de Cristo, porque ela é que vai te levar de volta para Cristo. Ela vai te salvar, vai te livrar, vai te guardar da corrupção desse mundo e vai te dar vida eterna no final das contas.